Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de número 2 do ProEFIM de Língua Portuguesa. E o assunto de hoje é texto e textualidade. A palavra texto, por definição, é uma palavra latina, significa construir, tecer, né? E teve seu particípio passado utilizado também como substantivo, significando coisa tecida, né? Estrutura, né? Quando foi por volta do século XIV, ela sofreu uma evolução semântica e começou a ser empregada no sentido de tecelagem, estruturação de palavras ou ainda composição literária. Dessa forma, tanto a palavra texto quanto a palavra tecido, pano que a gente conhece, possuem a mesma raiz, né? Tramas, né, que se entrelaçam formando um todo. Hoje, a gente define bem o texto como uma unidade de sentido. Para nós, o texto é uma unidade de sentido formado por elementos verbais, não verbais, visuais, enfim, algo dotado de um sentido compreensível. Interpretar um texto não é simplesmente saber o que se passa na cabeça de um autor. Muito pelo contrário, é uma tarefa até um tanto difícil para muitos, né? É preciso, antes de tudo, inferir, ou seja, retirar informações implícitas e explícitas que estão ali naquele texto. Não é só o que a gente lê que compõe aquilo que está sendo lido, né? Além disso, os textos são objetos que podem ser recortados, decompostos, recontextualizados, recompostos, e em vários contextos diferentes, e isso nos mostra, mais uma vez, que seus limites são extremamente flexíveis e variáveis. Então, interpretar um texto é um exercício, uma prática que requer muita atenção, porque dependendo da sua direção, da direção do seu olhar, o sentido pode ser totalmente diferente. Cada leitor, ao interagir com o texto, ele vai ter, obviamente, uma compreensão própria, né? Isso aqui é mais rico de tudo, né? Que faz com que o mesmo texto possa ter várias leituras. Em um texto, o sentido de cada parte é definido pela relação que ele mantém com as demais, né? Então é muito importante isso, né? Como ele é um emaranhado, dotado de sentido, ele não é algo isolado, é preciso estar muito atento a tudo que compõe esse texto. Então ele não é uma mera soma de partes, não, elas são colocadas ali com funções específicas. Assim, o texto não é uma unidade construída por uma soma, como eu falei, né? Mas pelo encadeamento semântico, ou seja, existe toda uma significação por trás daquela colocação, daquela composição que é feita, né? E essa composição, essa trama bem elaborada, é o que a gente denomina como textualidade. Dessa forma, definindo textualidade, seria o conjunto de características capazes de garantir que algo seja percebido como texto, tá? Então, o texto é um enunciado que tem sentido, compreensível, né? E a textualidade são essas características que compõem esse enunciado, ou seja, que formam o texto. Para compor essa textualidade, nós temos aí alguns elementos que são importantes ser destacados aqui, né? Nós temos a frase, que é um enunciado dotado de sentido, que pode ou não ter verbo. Eu coloquei aqui o exemplo, você por aqui, é uma frase que não tem verbo. O verbo está elíptico, está omisso na frase, subtendido. Nós temos a oração, que é um enunciado construído necessariamente com um ou mais verbos, né? Aí eu também sigo com dois exemplos para vocês, né? Fiquem parados, fiquem é o verbo, estamos atrasados, estamos é o verbo. E o período, que é um enunciado construído de uma ou mais orações, né? Constituindo assim, quando tem uma oração, o período é simples, e quando tem mais que uma oração, ou mais que um verbo, se você estiver contando o número de orações através do número de verbos, o que é correto, você tem um período composto. Então, ó, ele foi ao clube de carro, ele foi, período simples, só tem um verbo. Agora, chegamos, todavia estava muito cedo. Nós temos uma primeira oração que é chegamos, e nós temos uma segunda que é estava muito cedo, portanto, um período composto. É importante saber, com relação a essa questão de texto e textualidade, que temos um texto quando o enunciado produz sentido. Se não tiver sentido, gente, é aglomerado de palavras.
tá? Para ser considerado texto, tem que ter sentido, tem que ser interpretado. Um texto ele pode ser escrito, falado, ele pode ser visual, pode ser sonoro, desde que ele tenha sentido. Então não pensa que só é considerado texto o que tem palavras, por que não? Uma imagem também pode ser um texto, um som pode representar um texto, desde que ele tenha esse preceito inicial que é ter sentido. A textualidade ela corresponde aos elementos que se articulam para compor um texto, né? Então, como eu falei, frases, períodos, orações, isso compõe um texto, faz com que ele não seja só um monte de palavras juntas, mas sim algo compacto, algo que tenha consistência. E os textos, eles podem ser de naturezas diversas, né? Alguns dos mais comuns utilizados pertencem à esfera temática e à esfera figurativa. Na apostila de vocês vão ter um pouco mais de detalhamento sobre o que é um texto temático, o que é um texto figurativo, como eles se comportam, quais os tipos e os gêneros presentes nesses dois grupos de textos. Enfim, tem muito mais informação lá. Então é isso, gente. Espero que vocês leiam os materiais, façam as atividades e nós nos vemos na próxima aula.